por amor a nós, através dos textos da palavra de Deus e através dos louvores. E nós queríamos convidar vocês a lembrar desse sacrifício de Jesus na cruz, de pensar no grande amor que Deus tem pela nossa vida, pela humanidade, que entregou sua vida por cada um de nós. E o texto bíblico que fala muito desse sacrifício de Jesus é o Isaías 53. E Eliane, que está aqui comigo, ela vai ler esse texto que fala do quanto ele sofreu aqui. Ele veio para nos conduzir ao céu. Ele veio com uma missão dada pelo Pai. Ele aceitou essa missão e ele veio. Mas Isaías, o profeta Isaías, ele escreveu muito bem do quanto ele foi difícil cumprir essa missão, do quanto foi doloroso ele ser rejeitado, ele ser humilhado, ele ser sacrificado. Coisas que nós, seres humanos, não gostamos de ser escanteados, não gostamos de ser apontados, não gostamos de ser rejeitados, não gostamos de ser humilhados, não gostamos de que diga que a gente é feio, que diga que não acredite na nossa palavra. Quando a gente acha que está dizendo a verdade e outra pessoa duvida, a gente fica muito irritado. Imagina Jesus, que era a verdade, falando a verdade, explicando por que estava aqui, e as pessoas não deram crédito ao que ele estava falando. E por conta disso, lhe levaram a um tribunal, lhe julgaram, lhe condenaram, lhe colocaram numa cruz, a pena de morte foi lhe colocar numa cruz e lhe mataram. E esse assassinato, ele aceitou por amor a nós. Então, a Eliane vai ler o Isaías 53, de 1 a 8. Se você puder, em sua casa, pegar a Bíblia e acompanhar e ver com seus olhos, ler, fazer essa leitura e ver o que ele passou por mim e por você. Acompanhe essa leitura com a gente de Isaías 53, do 1 ao 8. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, que dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Como a gente ouviu e você acompanhou, essa leitura diz que esse castigo que ele passou foi o castigo que nos trouxe a paz. Se a gente hoje vive a paz, se você hoje tem a paz, porque esse castigo, o motivo dele ser castigado foi para nos trazer a paz. E o motivo dele ser tão pisado foi para que a gente fosse sarado dos nossos pecados. Foi por suas pisaduras fomos sarados. E esse texto nos faz lembrar da música Via Dolorosa, de que essa canção nos lembra esse sacrifício de Jesus. Ele se entregou, ele mostrou seu amor, ele morreu numa cruz em Jerusalém.
E a gente vai ouvir essa música agora, e a gente vai poder cantar essa música agora com vocês, com a Adriana, que vai louvar Via Dolorosa. Uma cruz, multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Sofreu assim. A palavra de Deus, o motivo pelo qual ele sujeitou a tudo isso, porque ele é Deus.
E sendo Deus, ele não precisava passar por nada disso. Ele tem poder suficiente para parar toda a maldade. Ele tem poder suficiente para dizer basta e ninguém toca em mim, ninguém faz nada comigo. Mas a palavra diz que como uma ovelha muda, ele foi conduzido ao matadouro. Então, mas a Bíblia nos diz o porquê dele fazer isso. E aí, Eliane, ela vai ler para a gente o que é que a palavra de Deus diz. Por que que ele se sujeitou a isso? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É porque ele nos amou tanto que ele deu a vida. Para que isso? Para que a gente cresça nisso. E crendo nisso, a gente tenha a vida eterna. Então, a gente vai ouvir agora a música que fala desse amor de Deus. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor foi humilhado, mas essa humilhação, ela não foi derrota, ela foi vitória. É vitória para mim e é vitória para vocês. E a gente vai ouvir essa música bem mais que tudo. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol.
dos cultos aqui na igreja, a gente participa da igreja de um modo geral. Mas a gente tem um momento só com as mulheres, onde a gente se programa e programa o nosso serviço ao Senhor. A gente separa o nosso tempo de sentar, de conversar, de compartilhar a vida, de compartilhar a palavra. E é muito bom. Então, primeiro eu quero dizer que se você quiser participar do Ministério Feminino dessa igreja, você vai ter que nos procurar para que a gente possa inserir você no Ministério Feminino da igreja. Nós temos um grupo de louvor que é o Semente da Fé, que aí são mulheres que se dedicam à adoração em forma de louvor. Mas nós temos mulheres que pregam, mulheres que ensinam a palavra, mulheres que dirigem oração, que evangelizam, que faz visitação, que contribui com seus bens. Então, nós procuramos servir ao Senhor de várias formas. E são mulheres que conheceram a Jesus, se apaixonaram por Jesus e resolveram dedicar sua vida ao Senhor. Então, nesse momento, eu estou aqui com a Eliene, né? Ela é esposa do diácono e evangelista Ricardo da nossa igreja. Ela tem 2 filhos, Ellen e Alisson, adolescentes, né? Ellen já está saindo da infância, já chega à adolescência, e a Alisson já é um adolescente que também serve a Deus aqui na igreja. A sua família, ela pode dizer, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. E a gente está com ela aqui porque a gente vai ouvir um pouco. A gente falou do sacrifício de Jesus por nós, que foi por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas existe um momento desse encontro da gente com o Senhor. Existe um momento que a gente ouve, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existe um momento que a gente escuta falar dele, falar a história dele, falar do sacrifício, dos planos dele para a nossa vida. Existe um momento que a gente crê e existe um momento que a gente se entrega e existe a vida toda para a gente servi-lo. E aí a Eliane está aqui justamente para contar isso para a gente. E aí eu vou fazer uma entrevista, uma pequena entrevista com ela para que a gente escute o testemunho dela de salvação, desse momento importante na vida de todos nós. Então hoje ela é a primeira pessoa do grupo, ela faz parte do Semente da Fé, ela é dirigente de oração da igreja, ela faz parte do Semente da Fé, dirige o Ministério da Família, ela resolveu servir ao Senhor nessa igreja de várias formas, né? E entregar a sua vida, mas também eu posso dizer para você, e quanto mais a gente faz, mais a gente se sente devedor ao Senhor, porque a gente não paga essa dívida. Porque o amor dele é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por mais que a gente tente, a gente não paga, mas a gente se sente muito feliz. Eu tenho certeza, né, Eliane? O mais abençoado nisso tudo é a gente. Então, eu queria que a Eliane falasse, antes dela ser cristã, de ser evangélica, desse encontro com Deus. O que você fazia? O que era a sua vida? Você servia já a Deus? Você o conhecia? Você lia a Bíblia? O que é que tu fazia ali? Eu orava muito ao Senhor. E eu não era evangélica, mas eu dizia que eu era católica. Mas católica praticante? Não, não. Católica como algumas pessoas dizem. Eu sou católico, mas não pratica. E no ano de 2008... eu recebi um convite da minha irmã Eveline, que também faz parte aqui na igreja. Ela me convidou para vir ao culto num domingo. Vamos para o culto hoje? Aí eu disse, vamos. Eu cheguei, sentei lá no cantinho e comecei a ouvir os louvores, a ministração da palavra. E a partir daquele dia o Senhor já começou a trabalhar na minha vida. Depois, Ricardo também no trabalho, ele trabalhava em um supermercado e lá ele ouvia muito também de Jesus. Nós éramos muito felizes, mas nós tínhamos um vazio no coração. E aí um amigo dele, que também era um convertido, ele nos convidou para irmos a um culto em ação de graça que ele estava dando pela vida dele também, por ter entregue a vida ao Senhor. E aí nós fomos
saímos daqui de Nova Morada, eu, Ricardo e Alisson, tinha 3 anos de idade, e fomos lá para o Jordão Alto. Quando chegamos lá, o culto estava... tinha começado o culto, a gente começou a ouvir os louvores, depois veio testemunhos, depois veio a ministração da palavra. E aí o irmão ele começou a ministrar e o Senhor começou a falar muito forte conosco. E no final da mensagem foi feito o convite. Ele perguntou se eu queria entregar minha vida ao Senhor. Então, você disse para a gente que primeiro sua irmã lhe convidou para vir ao culto e depois um amigo de Ricardo te convidou para vir ao culto. E aí a gente vê a importância do que diz a palavra. E de fazer discípulo a todas as nações. Então, Deus diz para a gente que a gente precisa falar. Então, Eveline falou, Evinha falou e o amigo do irmão Ricardo também falou de Jesus. Então, o primeiro passo para alguém conhecer Jesus é ter uma outra pessoa que te conduza a essa salvação. Sidney se apega muito a uma música de Lázaro, que ele canta o testemunho de conversão dele e ele diz que estava muito mal, mas foi quando um amigo me falou de Deus e que ele resolveria os meus dilemas. E foi aí que ele conheceu Jesus. Então é muito importante quando a gente para falar de Jesus para alguém. Então você foi conduzida a conhecer Jesus através de outra vida. Não é isso? Isso. E aí, como foi esse momento de entrega? Esse momento, tu consegue explicar esse encontro onde você disse que foi feito um convite. Uhum. Mas e aí? Foi muito empecilho para você chegar lá e dizer, eu quero Jesus? Ou você estava com seu coração, já estava com muita sede de Jesus? Eu já estava com muita sede. Só faltava dizer sim. Porque tudo tem um tempo certo, um momento certo. E quando foi o momento que o irmão perguntou, foi muito lindo. Quem foi primeiro, tu ou Ricardo? Os dois. De uma vez só? Primeiro foi Ricardo, porque foi na mesma hora, né? Perguntou a Ricardo e depois perguntou a mim. Amém. Nem todos têm esse privilégio, mas é uma bênção, né? Quando o casal já se entrega a Jesus. Porque muitas pessoas, primeiro é a esposa, depois é o esposo, passam tempo para poder ela ter aquela... falar de Jesus para ele começar a ver a sua transformação de vida. E às vezes é um processo que ou ele ou ela passa, mas que bom que vocês dois se encontraram com Jesus de uma vez só. Foi muito lindo. Eu nunca esqueço daquele dia, daquela tarde. Foi uma tarde de domingo e os irmãos, quando a gente disse sim, aí eu falei para ele, eu vou aceitar Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, mas eu vou fazer parte lá na Igreja Batista Missionária em Nova Morada, onde eu moro. Nunca esqueço desse dia. Ô Eliane, e agora, sua vida com Cristo agora? O que é que você... Porque eu te perguntei, como era antes de conhecer Jesus? Você já orava, mas você já servia, você tinha essa comunhão com Deus, você tinha essa aproximação com Deus. Como é agora? Agora, cada dia mais eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de ler a palavra. Eu tenho sede de falar com o Senhor. No momento que o Senhor toca o meu coração, eu sempre falo tudo para Ele. Eu amo louvar o Senhor. Eu amo falar dessa palavra maravilhosa. Eu amo estar aqui na igreja. Eu amo servir aos irmãos, a toda a igreja. E o meu coração, a partir daquele dia, foi uma alegria que eu nunca tinha sentido. Então, assim, não é a história de crente que você tem que aceitar Jesus, você tem que se entregar para o Senhor e que esse encontro acontece de fato. Não é uma história, acontece de fato, é real. É real, muito real. E a vida com Deus é real. Muito real. E tu sente a presença de Deus na tua vida diariamente? Em todos os momentos, não só nos momentos de tristeza, de dor, porque a gente tem mania de procurar Jesus quando a gente está passando por problemas. Mas ele diz que estará conosco todos os dias. Então, você enxerga ele presente todos os dias?
em todo tempo, o Senhor está presente. No momento de alegria e no momento de tristeza. Ele é a nossa alegria. Agora, para terminar, alguém te conduziu a Deus? Eu quero perguntar, você gosta de falar de Jesus para as outras pessoas? Eu amo falar de Jesus. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi ter entregue a minha vida ao Senhor. Então, encerrando essa entrevista, eu queria mostrar para vocês, através de um testemunho de vida, de conversão, de que é real. Esse encontro com Deus é muito difícil de explicar para vocês como é que Ele está lá no céu e Ele vem ao nosso encontro e Ele entra na nossa vida, Ele está dentro de nós e Ele nos move e Ele nos alegra. Você percebe a emoção dela de falar de Jesus. Ele diz que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nosso coração transborda. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe que o seu coração transborda. Porque tudo que Ele fez foi... a gente reconhece que foi por amor a nós e que a gente sente esse amor dele todos os dias. E aí a gente glorifica muito o nome do Senhor por isso, porque Ele nos encontrou, porque Ele veio até nós e porque Ele fez isso. Ele decidiu fazer isso por nós. Então a gente glorifica o nome do Senhor e a gente quer convidar você, né? Obrigado, Eliane, né, por vencer a timidez e vir falar, mas a gente gosta de louvar. Que isso foi por amor. E se isso não for amor de Jesus, torna a nossa vida diferente, melhor. Se isso não for amor, a gente não tem outra explicação para isso tudo. E a gente vai ouvir essa música. Se isto não for amor, se nós não fôssemos alcançados por esse amor e por essa graça, o que seria de nós? Vamos louvar ao Senhor. Louve a Ele com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser, porque vale a pena servir, conhecer, se entregar e viver para Ele. E Ele também convida vocês que estão nos ouvindo a experimentar, porque é como um bolo muito gostoso. Eu digo que é gostoso, mas você só sabe se você experimentar. Então venha experimentar esse amor de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Amém? Sua vida por mim. Se isso não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, isso a morte trouxe do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe ao paraíso. Comigo estarás. Amor, amor, amor.
passar a palavra para o pastor Sidney. E ele está com a palavra para falar de Jesus nessa hora. Amém? A graça e a paz a todos que estão ouvindo esta mensagem nesse dia, que estamos hoje transmitindo a você, e dizer que o propósito da igreja, da nossa vida como cristão, já foi falado aqui nesta noite, talvez você possa ouvir de dia, e ler o texto aqui de Isaías logo no início, em que sempre lembramos que nesta sexta-feira, a quem comemoramos a Sexta-feira da Paixão, porque relembramos a morte de Jesus, e é por esse o motivo que a igreja está no mundo, para anunciar a sua morte e crendo na sua ressurreição. Ler o texto de Isaías nos faz refletir acerca de algo que aconteceu com o próprio profeta. Ele profetiza tudo aquilo que já foi dito aqui através do versículo, e nós conhecemos o bem, citamos ele na Santa Ceia, acerca de todo o sofrimento de Jesus, mas é uma lembrança do que o próprio Isaías viveu, que faz a gente refletir acerca de hoje. Hoje, a Sexta-feira da Paixão, e é o que nós comemoramos a morte de Cristo, de fato, de comemorar, não, na verdade nós relembramos, nós memoramos este momento, e na Santa Ceia nós internalizamos os elementos, nós fazemos aquilo que Jesus mandou, todas as vezes que a gente comer do pão e beber do cálice, lembrando daquela ceia que ele realizou com os discípulos. Algo interessante. Isaías, em um momento difícil de sua vida, diz a Bíblia que quando morreu o rei Uzias, ele foi ao templo, desesperado, porque o rei havia morrido, e havia uma preocupação do reino ser invadido. E a primeira coisa que ele tem naquela revelação, quando ele chega ao templo buscando a Deus, Deus mostra algo a ele que fez eu refletir isso nesse dia. A Bíblia diz que quando ele chega ao templo, ele tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Essa expressão faz a gente lembrar hoje a quem de fato nós servimos, a Cristo. E nós sabemos que há 2000 anos atrás, ele morreu na cruz. E aí a gente sempre cita 3 coisas interessantes. A manjedoura está vazia. Cristo nasceu e cumpriu todo o propósito de Deus aqui na terra. E por obediência, como disse o próprio Isaías. O segundo ato, e é o ato mais importante da vida cristã, é saber que Cristo um dia foi pendurado naquela cruz em nosso lugar. Sofreu toda a afronta, sofreu toda a perseguição, toda a dor, enfrentou a morte, todo o castigo que deveria ser sobre nós. E Isaías relata isso com grande dedicação naquele capítulo em que nós sempre citamos, mas a cruz também está vazia. E aí a gente lembra também do túmulo, e quando celebramos a sua ressurreição, nós também declaramos: o túmulo de Cristo está vazio. Diferente de toda a liderança, diferente de tudo aquilo que a gente possa dizer de qualquer um que passou aqui na terra, o túmulo de Jesus está vazio. Então fazemos essa referência: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Mas desde a visão de Isaías, inclusive no dia de hoje, e essa é a nossa reflexão, o trono nunca deixou de estar vazio, porque ele está assentado nele, e assentado nele, ele governa todas as coisas, e ao Senhor seja a glória para todo sempre. Esta visão e essa perspectiva precisa alcançar sempre o nosso coração, independente da época. A igreja já passou por perseguição, a igreja já passou por grandes desafios, e hoje nós passamos esse desafio. Seria muito bom estar comemorando essa Páscoa como nós comemoramos há tantos anos atrás, com a peça na praça. É tão bom quando lembrarmos de que comemorávamos aqui na igreja, sem restrição, todos aqui, participando de uma grande ceia, memorando a morte de Cristo, lembrando do seu sacrifício, agradecendo a Deus pela sua obediência e pela nossa salvação e pela nossa liberdade. Era muito bom. Hoje nós estamos usando esse recurso, gravando este momento, o testemunho, falando da sua morte, da sua ressurreição, lembrando do seu sofrimento. Mas uma coisa a gente sabe:
O mundo passa por essa crise, os governantes tentam impor aquilo que eles acham que é certo, os estaduais, federal, municipal, cada um acha que tem o controle acerca de alguma coisa. E às vezes também nós tendemos a pensar dessa forma, mas a gente como cristão sempre vai lembrar, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono sempre estará ocupado. E a Bíblia diz que Jesus completou a sua missão, e o Paulo diz o seguinte: olha, Jesus foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre, se curve todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e a Ele seja a glória para todo sempre. Então essa vai ser sempre a nossa perspectiva. Toda vez que a gente se reunir, toda vez que tivermos a oportunidade, falar de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Ainda que a gente faça esse culto, evangelize e faça tudo aquilo que está ao nosso alcance, esta é uma oportunidade. Existem pessoas aqui dedicadas para que esta mensagem alcance você que está na sua casa, que está distante, que não pode vir à igreja, que possivelmente vai ouvir esta mensagem no trabalho, em casa, no hospital, aonde quer que seja. Nós estamos aqui reunidos porque um dia Ele morreu para nos dar liberdade. Então qualquer oportunidade que a gente tiver para falar de Jesus, nós iremos sempre aproveitar ela da melhor forma possível. Agradecemos a Deus pelo sacrifício de Jesus, agradecemos a Deus pelo amor de Jesus, e as músicas aqui cantadas lembram neste dia o sofrimento de Jesus, e vai nos fazer sempre aumentar a nossa fé e lembrar que o trono estará sempre ocupado por aquele que de fato governa o mundo, o universo, e as nossas vidas estão em suas mãos. Então, se precisar de alguma coisa, recorra àquele que está sentado no trono. O trono da terra pode ficar vazio, os governantes caem, os mandatos se acabam, a morte os alcança, o poder deste mundo é desfeito, reinos se dissolvem, reinos são substituídos, impérios caem, mas a igreja de Cristo sempre será vitoriosa, porque crê em Cristo, no seu sangue, aceita a sua liderança, e Ele está sentado no trono, e a igreja pertence a Ele, e a Bíblia diz: dou-lhes a vida eterna, não hão de perecer, e ninguém os arrebatará da sua mão. Ou seja, Jesus dizendo: ninguém os arrebatará da minha mão. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, e que esses hinos e que todos os textos que foram lidos neste dia sirva para a sua meditação, em nome de Jesus. Amém? Amém. João 14, ele diz assim: não perturbe o coração de vocês, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar a morada para vocês. E quando eu for e preparar essa morada, eu voltarei, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. E aí ele prometeu: eu cumpri a missão, eu terminei, eu fiz por vocês, e agora eu vou. Eu vou e vou voltar. E em Atos, no capítulo 1, ele diz assim: ele sobe aos céus e os discípulos ficam olhando para cima, e aí os anjos aparecem e dizem: varões galileus, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele virá, ele voltará. Vocês verão ele da mesma forma que estão vendo subir, vocês verão ele voltar para buscar vocês. Então, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Cristo é a nossa esperança de vida eterna. Cristo é a nossa esperança, é porque Ele vive, como o pastor acabou de pregar aqui. A manjedoura está vazia, as ruas estão vazias, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o céu e a terra estão cheios da sua glória. E Ele foi, mas Ele virá outra vez, irá nos levar. Jesus ressuscitou e vive eternamente, para que eu e você viva eternamente. Então, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E é sobre isso que a gente vai cantar agora. E é sobre isso que a gente vai glorificar agora. Cante esse hino com seu coração. Diga que Jesus enviou
Deus enviou o seu Filho para nos salvar e nos perdoar. Esse é o sentido da morte de Jesus. A ressurreição é para nos conduzir até Deus. Então, porque Ele vive, nós iremos louvar nessa hora. Para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo estou, o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, virei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Posso crer no amanhã, porque Ele está. Medo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia.